Nesta série de partilhas, não é? Sobre as forças ocultas da vida, hoje nós vamos ver aquelas forças ocultas e que estão em torno de nós. Alguém muito experiente nesse campo disse que os verdadeiros inimigos nunca estão totalmente à vista. Os verdadeiros inimigos se escondem e estão ao nosso redor, escondidos, invisíveis e nos assediando. E esses inimigos que nós podemos aprender a conhecer para poder lidar com eles e podermos não nos deixar influenciar, esses inimigos são sugestões estranhas que acontecem e que nós confundimos com a nossa luz interna. São pensamentos que não são nossos e que a gente crê que são. E esses pensamentos que não são nossos, mas que penetram e nós nos iludimos e achamos que fomos nós que os fizemos, esses sempre procuram fechar o nosso coração. Então, um pensamento que fecha o coração, tome cuidado, pode não ser seu. A nossa vida, nesse sentido oculto, é muito vulnerável. E isso é um processo muito antigo, de várias encarnações, nas quais sentimentos, pensamentos, ações não eram nossas, mas eram influências ou eram ações destas forças ocultas. Agora, nem sempre essas forças ocultas vêm como pensamentos, como sugestões, mas às vezes elas vêm na forma de mal-estar. Então tome muito cuidado com o mal-estar. Tem pessoas que se gabam de ter mal-estar. Acham que o mal-estar faz com que a atenção de todos seja chamada para ela. Então gostam de mal-estar. Gostam de estar mal para chamarem atenção. Quase todos os mal-estares não são nossos. São essas influências. E se nós começamos a hospedar o mal-estar, se nós começamos a incluir o mal-estar na nossa rotina, se nós aceitamos um mal-estar, eles se tornam hóspedes do nosso corpo físico. E depois, se instalam no corpo físico, esse mal-estar começa a transpirar para o plano astral e para o plano mental. Então tome muito cuidado com o mal-estar, porque é muito simples afastar o mal-estar ou dissolver o mal-estar. É preciso que a gente se conecte firmemente com os nossos níveis de bem-estar e não que a gente confirme esta força que está entrando nos nossos corpos e que depois se instala. E aí você fica se sentindo mal sempre, permanentemente. Essas forças que entram como pensamentos, não que entram como sentimentos, que entram como mal-estares, essas forças querem nos torturar, porque elas se divertem nos torturando quando elas são pequenas. Mas quando são grandes forças, quando são forças bem adultas, elas não se divertem, elas querem nos matar. Eu não estou dramatizando, estamos falando de um certo grau de forças que quer nos matar. Essas pequenas que dão mal-estares, essas pequenas que se divertem conosco, depois vamos ver por que elas se divertem e o que elas retiram de nós enquanto se divertem. Mas, com o tempo, elas vão querendo realmente nos matar. E se nós nos observássemos, iríamos perceber
essa gradação. E se observarmos os outros que vivem sofrendo, também vemos nitidamente tudo isto. É só observarmos. Essas forças, esse tipo de força oculta, está em praticamente todas as coisas do mundo. Vocês sabem que Cristo chamava o príncipe deste mundo a algo parecido. Então, essas forças são muito ativas neste mundo. Elas se instalam à medida que são assumidas, à medida que são hospedadas, à medida que nós as aceitamos, elas começam a se instalar de forma mais estável no nosso subconsciente. E quando elas se instalam no subconsciente, ali elas ficam agindo. E do subconsciente, elas ficam sempre atentas para perceber qual é o momento delas agirem. Porque elas não gostam de errar o golpe. Elas são muito astutas. Então se instalam no subconsciente, naquilo que são chamadas de cavernas do subconsciente. Porque o nosso subconsciente, como vocês sabem, é uma espécie de poço, não é? E lá tem cavernas. E nessas cavernas elas se instalam e ficam lá aguardando que aqui fora haja uma oportunidade delas emergirem e, portanto, de influírem aqui fora. E essas que se instalam no subconsciente são muito perigosas para a nossa vida, porque elas emergem de repente e nem sempre você consegue segurá-las, nem sempre consegue controlá-las, porque lá das cavernas do subconsciente elas estão atentas e emergem quando você está distraído. Precisa ter cuidado com isto. Quando nós percebemos isso e as hospedamos e continuamos com elas e não fazemos nada para que elas saiam, isto é, quando você assume o mal-estar, está sempre sofrendo de mal-estar, então você assumiu esta força. Você consentiu que esta força fique lá dentro. E aí começa uma segunda etapa dessa ação. Quando você a assume, quando você a aceita, quando você fica passivo diante desta situação, você não faz nada para expulsar estas forças ou para mudá-las de alguma maneira, se for possível. Nem sempre é possível mudá-las. Às vezes é, mas às vezes tem que expulsar. E para expulsar, precisa que a gente tenha vontade. Sem vontade, nós vamos ficando súcubos. Vamos ficando um instrumento destas forças. E aí, na segunda etapa, depois que você as hospeda, depois que você as aceita, depois que você as confirma dentro de si e não faz nada para que isto mude, aí elas começam a minar as suas forças positivas. E aí aquilo que eram as suas qualidades vão ficando minadas. E você pode ter muitas qualidades que vão se recolhendo, porque essas forças minam, estas forças começam a bater essas qualidades e você vai ficando, com o tempo, impossibilitado de fazer boas ações. Percebem como isto vai evoluindo, não é? Então, de repente, você quer fazer uma boa ação e não consegue. Você quer, mas não consegue, porque estas forças já estão impedindo. Então, não se trata, nesses casos, de um pensamento ou um sentimento próprio que está atuando. Mas se trata, nesses casos, de um pensamento ou de um sentimento que já se instalou. Agora, isto pode vir também de outro. Isto pode ter acontecido também num outro
E em vez de agir só no outro, começa a agir também sobre você. E aí precisa muita cautela para não se envolver com o outro, não se envolver com ninguém. Porque na hora do envolvimento, esta força sai do outro e vem para você. Quando isto vem de um outro, ou quando vem do ambiente, porque existem essas coisas também formadas no ambiente. Alguém, por exemplo, pode ter expulso de si uma força destas, simplesmente a expulsou. Ele não a dissolveu, ele a expulsou. Então isto fica no ambiente, fica circulando. E isso pode vir sobre você, isto pode penetrar você. E aí você fica agindo, pensando ou sentindo sem ser você. Foi ela que entrou, ela pensou em você, ela sente dentro de você e é de um outro aquilo. Saiu de um outro e veio para você. E você, inocente, desprevenido, toma aquilo como coisa tua. E você pode, inadvertidamente, assumir um pensamento que não é seu, que veio de um outro. Ou veio do espaço, veio do coletivo, que estava solto lá. E você começa a pensar daquela maneira. Ou você começa a sentir daquela maneira e fazer coisas segundo aquela maneira. Se nós consideramos uma coisa desta, uma ideia que passou pela nossa mente, só isto, mas não é só isto. Aquilo não é da sua mente, aquilo não é seu. Você precisa chegar a reconhecer que aquilo não é seu, que aquilo veio de um outro. Você encampou aquilo de um outro, aquilo não está à altura da tua qualidade, do teu nível de percepção e de consciência. Aquilo veio de um outro, se instalou. E se instalou por qualquer motivo que você tenha dado para absorver a força de alguém. Você pode, por exemplo, ter uma atitude sentimentalista para com o outro. Está uma porta aberta para uma força do outro entrar em você. E se for uma força mental, você vai pensar como ele. Se for uma força emocional, você vai sentir como ele. Agora, se for uma força etérica, você vai até fazer gestos como ele faz. Você vai até fazer movimentos à maneira do outro. Então, nós teríamos que estar muito preparados para essas sugestões. Isto são sugestões. Às vezes são sugestões mentais muito firmes, muito claras, muito lógicas. E que precisa ter muita decisão para ver claro, para sentir claro, para perceber claro. E aí é preciso estar atento para não assumir uma coisa de repente, sem você ter tido tempo para saber que aquilo te pertence, que aquela ideia te pertence, que aquela sugestão te pertence. Que você não encampou aquilo de um outro, que eventualmente não tem a mesma abertura de consciência que você tem para certas coisas. Então, é como se estas sugestões que vêm e você as encampa, é um pouco como o trabalho dos hipnotizadores. Um hipnotizador te diz, dorme, e você dorme, não é assim? Então, um chega, te emite uma coisa desta e você segue, como se estivesse hipnotizado. Então, nós temos que estar realmente muito atentos. Temos que estar muito atentos e temos que estar muito ágeis para perceber isto. Muito ágeis. Nós não precisamos ficar obcecados por esse trabalho. Só precisamos estar atentos e ver o que chega se é teu, ou se chegou de fora, ou se chegou de um outro, ou se chegou deste mental ou deste astral coletivo que está aí. Em geral, as forças da enfermidade, porque como a humanidade é doente e existe muita força enferma, as forças da enfermidade estão no ar, compreende?
precisa ter muito cuidado para não absorver estas forças da enfermidade. Elas estão no ar. Não é o seu corpo doente. Não é você que está doente. Você absorveu uma força da enfermidade. Isto existe. E esta força da enfermidade, por exemplo, ela em geral, ela chega como uma onda para dentro do corpo. E você pode até sentir isto. O corpo, por exemplo, sente aquela onda e a mente diz: eu estou resfriado. Compreende? Como é que a mente entra nisto? O corpo sentiu o arrepio e a mente diz: eu estou resfriado. Pronto. Aí você fica resfriado mesmo. Porque o corpo deixou entrar e a mente confirmou. Sem pensar, sem refletir, sem assumir naquele momento que nós somos íntegros, sadios, perfeitos em geral. O mesmo acontece, uma força circulando, você a assume e você começa a tossir. Você começa a espirrar. Você não está resfriado, você não está. Você assumiu aquilo e começa a espirrar. Porque você assume aquilo, você deixa aquilo entrar e crê que está resfriado. Vai ficando com todos os sintomas de que está resfriado. Vai ficando com todos os sintomas de que está gripado. Agora, esta força, se ela se instala pelo corpo físico, a tendência dela é penetrar no emocional, penetrar no astral e penetrar no mental. E quando ela chega à mente, a mente começa a dizer: eu estou fraco, eu estou doente, eu não estou me sentindo bem. Quantas pessoas dizem gratuitamente: eu não estou me sentindo bem? Ela encampou uma força, os corpos foram assumindo e a mente finalmente sacramentou aquilo. Eu não estou me sentindo bem. Você não está se sentindo bem por quê? Às vezes o indivíduo nem sabe dizer por quê. Ele não está se sentindo bem. Quer dizer, é um súcubo destas coisas. Bem, aqui nós teríamos que fazer uma diferença entre aquilo que é a vontade real do ser e aquilo que são as vontades do ser, as pequenas vontades. Isto também tem que ver a diferença para poder lidar com estas coisas. As vontades, vocês ouvem falar que uma pessoa é cheia de vontades, não é? Cheia de vontades. E você vai colaborar com aquilo e você vai ajudar a matá-la. Porque se ela é cheia de vontades, ela tem que acabar com isto. Porque nós temos uma vontade só. Quem é cheio de vontades está cheio de forças, que não são ele. Porque vontade no ser é uma só, não tem duas. Vontade é uma só. E a partir daquela vontade vem toda a energia para você ser, para você agir, para você pensar, para você sentir. Mas você tem que ir buscar aquela vontade. É uma só, não são muitas. As vontades nossas, quando são muitas, elas são todas movimentos nos nossos corpos que provêm desta coisa invisível, desta coisa que não é visível. Se você tem várias vontades, você está cheio de forças ocultas, dessas invisíveis, que foram se instalando, porque nós temos uma só vontade. E ela se reflete com a mesma qualidade em todos os setores da vida, mas é uma só. Nós temos que estar atentos com isto, muito atentos, porque senão vivemos uma vida totalmente artificial, uma vida que não é nossa, uma vida que é uma mistura dos movimentos destas forças, que não são visíveis, hein? Estas forças não são visíveis. E isso vem de uma consciência invisível, que às vezes está assim no ar, como a gente viu, mas às vezes ela é uma força que vem de uma entidade que não é visível também. Você não vê.
vem de um ser invisível que você não está vendo. Isto tudo poderia se resolver se você aceitasse que você só tem uma vontade, que aquela vontade está no teu interior, no nível mais profundo, e como ela é só uma, não tem como confundir com outras vontades. Não tem como confundir. Outras vontades é uma espécie assim de bananeira que fica oscilando com o vento. Isso não é você. Isso não é seu. A vontade única provém do nosso ser real. Ela provém do nosso interior. Ela é única. E ela pode ser colocada, ela pode ser ajustada em diferentes graus para o que você necessitar. Naturalmente você não vai usar a tua vontade real para tomar um copo d'água. Você pode ajustar aquela vontade real, você pode observar aquela vontade real e pegar o copo sem quebrá-lo. Porque se você for realmente usar a força da tua vontade real, você quebra tudo. Porque é muito forte. Então precisa você aprender a lidar também com isto, com esta vontade. O que nós chamamos de vontade é aquilo que vem de dentro, não é aquilo que vem dos corpos. O físico está cheio de vontades. O emocional astral nem se fala. O mental também está cheio de vontades. E nada disso somos nós. Por exemplo, vontade de ver uma pessoa, isso não é nosso. Vontade de comer um alimento, isso não é nosso. Vontade de pensar em alguma coisa que me distraia, isso não é nosso. Então, precisa um exercício, precisa se dedicar a isto. Porque não existe vontade de comer alguma coisa. Existe o que você precisa comer, isto sim, mas não vontade de comer alguma coisa. Percebe a diferença? Claro que o corpo físico precisa comer. Então você deixa todas as vontades de lado e vai perguntar o que é que você precisa realmente comer. E é o que nós chamamos de vontade. O resto são movimentos destas forças que podem já estar bem instaladas nos teus corpos. Bem instalada no físico, etérico, bem instalada no emocional astral e bem instaladas no mental. Nós não nos damos conta que essas forças vieram de fora e que isso não é nosso. Nós, em princípio, não nos damos conta disto. Nós não temos prática de observar isto. E desde a nossa primeira encarnação nós somos um bando de fantoches nas mãos dessas forças. Eu estou falando em termos bem claros e que podem não se ajustar totalmente a todos os casos. Mas se nós não estivermos com a vontade de vê-las claramente, de percebê-las claramente, elas têm uma habilidade muito grande em nos iludir, em nos enganar e enganar também os nossos corpos, que a essa altura podem estar já completamente viciados em todas essas forças. Estas influências externas, as externas, elas são de várias classes, de vários graus. E à medida que nós a vamos assumindo, aceitando, elas vão se aproximando em graus maiores, em graus mais fortes. E no fim, nós podemos estar assumindo uma força de um grau elevado, porque assumimos outras menores. Não nos demos conta do que estávamos assumindo, não nos demos conta do que estávamos fazendo. E essas influências externas podem ser consideradas do ponto de vista psicológico, como podem ser consideradas do ponto de vista mecânico. Isto é uma mecânica também, não é só psicologia. Às vezes é pura mecânica e que basta você se
contrapor. E ela se quebra. Agora, você precisa encontrar os meios para ir fazendo isto. Mas precisa ter vontade, a vontade interna que te ajude, e você precisa admitir que você não está vivendo a tua vida. Você está vivendo movimentos de forças, não a sua vida. E isto, no plano sentimental, é muito comum, muito normal. Você pode entrar em contato com uma pessoa, ela te coloca um pensamento astral, ela te coloca uma frase dita do plano astral, e você pode se imbuir daquilo, e você está nivelado com ela. Ali você já começa um diálogo com um semelhante. Tudo isso pode não ser você, como não é a gente isto. Em poucas pessoas e em raros momentos, a vontade real do ser se expressa de forma estável. É muito raro isso. É muito raro. E em raros momentos também, ela não está misturada com essas coisas que nós vamos abrigando, não é, nos nossos níveis intermediários, todas essas inúmeras vontades que a gente vai colhendo e vai assumindo, ou vai se deixando influenciar. Agora, nós precisamos considerar que estas coisas podem ir acontecendo sem que a gente se dê conta. Por uma razão. O nosso corpo etérico, todos sabem o que é o corpo etérico, não? É uma parte muito sutil do físico e que vai muito além do físico. Há corpos etéricos que chegam até uma certa distância. E nesses casos, essas vontades externas, seja de gente ou seja de movimentos de forças, entram pelo etérico e você não percebe. Você não percebe na tua mente, não percebe no teu sentimento e não percebe no físico, porque ela entrou pela periferia do etérico. E aí vai penetrando. E quando ela chega no físico, o etérico já foi se acostumando e quando começa a chegar bem próximo do nível físico, o etérico já se acostumou e o físico, se não há uma ideia da mente que tem que estar atento a isto tudo, o físico encampa esta força, que entrou pela periferia do etérico, que estava lá longe. Então precisa realmente estar atento, se nós queremos ser nós mesmos, neste nível corporal. Esse físico sutil é constituído por vibrações muito ativas e que entram em contato com vibrações ativas dos corpos etéricos dos outros. Porque como os etéricos se expandem, estão muito em contato uns com os outros. Nesse momento, por exemplo, nesta sala, os etéricos de vocês estão todos em contato. Todos. E se vocês não estiverem centrados, se vocês não estiverem no ponto de consciência que vocês elegeram, quando vocês levantarem daqui, vocês não são vocês. É uma mistura de todos os etéricos que estavam aqui. Quando há um trabalho no campo etérico, então todos podem usufruir disto. Mas se entre vocês estiver gente que não estiver fazendo o trabalho, pessoas que estão distraídas, pessoas que estão pensando em outras coisas, pessoas que estão agindo mentalmente por sua conta, que não estão aqui reunidas, você está absorvendo isso delas, porque os etéricos estão muito unidos, estão muito entrelaçados. Então não só nós temos uma responsabilidade etérica quando estamos perto de alguém, como nós temos que ter uma consciência etérica. Temos que ter uma consciência disto e saber como não se deixar invadir. Claro que há momentos que pode ser muito evolutivo você estar em contato com o etérico de um outro. Isto pode ser muito evolutivo, mas isto tem que ser selecionado.
Isto tem que ser consentido, desde que você tenha reconhecido que isto é um benefício. Aqui não deve haver egoísmo. E aqui não deve haver vampirismo. Enfim, você chegar perto de uma pessoa e começar a vampirizar, porque sabe que aquilo vai te ser um benefício, isto não sei se é um benefício. Não sei se é um benefício. Porque você, de alguma forma, na lei do karma, você vai ter que devolver aquilo. Veja, quando nós vamos ficando adultos, em consciência, nós temos que conhecer esses temas. Temos que conhecer isto. Porque senão, na infância da nossa consciência, ou na adolescência da nossa consciência, nós vivemos vidas sem ter sido nós mesmos. Vidas. E vocês imaginam o que é isto na lei do karma. O que é essa mistura toda dentro da lei do karma. Porque a lei do karma está também nos níveis materiais. Nós podemos ter um pensamento. Podemos ter um pensamento e não conseguimos manter este pensamento muito unido. Este pensamento vai se fortificando porque você está pensando. Então ele vai criando forças, aumentando. E ele pode, no plano mental, no plano dos pensamentos, entrar em contato. Se você não cuidou dele, se você deixou ele solto, ele vai entrar em contato com o pensamento de um outro. E ele pode entrar em contato com um pensamento que represente uma entidade. Porque há muito pensamento solto que se transforma numa entidade. Ali não tem ninguém pensando. Tem o pensamento que se transformou numa entidade. E você, com o pensamento solto, você pode esbarrar numa dessas entidades. E este pensamento pode penetrar. Nós estamos num jogo de pensamento, infinitos pensamentos misturados. Então, esse trabalho é um trabalho que lida com coisas ocultas e que nós temos que aprender também a trabalhar ocultamente. Porque se você não trabalha ocultamente, isto pode equivaler a você ficar desafiando uma dessas forças. Porque muitas forças se alimentam de estar em você. Muitas forças se alimentam, prosseguem, se ampliam, vivem, vivendo de coisas que absorvem de você. Então precisa estar realmente muito atento. O que nós chamamos de nós mesmos, no nosso atual estado de consciência geral, não somos nós mesmos. O que nós chamamos de nós mesmos é essa mistura. Essa mistura, isso é que somos nós mesmos, que nós chamamos de nós mesmos. Então precisa realmente um trabalho de vontade, mas precisa buscar esta vontade lá dentro. Vontade da personalidade não basta, precisa buscar esta vontade lá dentro, precisa que esta vontade transmute, comece a transmutar as tuas pequenas vontades, e aí você vai começar a fazer um trabalho mais consciente. Isto que nós chamamos de nós mesmos, claro que não somos nós. Isto que nós chamamos de nós mesmos, isto foi a educação que a gente recebeu, foi aquilo que a gente herdou dos pais, que herdou pela lei da hereditariedade. O que nós chamamos de nós mesmos foram as ideias que inculcaram nas nossas cabeças quando nós andamos pela escola, foram as ideias que nós lemos em livros de outros. Isso tudo é que nós chamamos de nós mesmos. Nada disso somos nós. Então, mesmo que você esteja lendo um livro positivo, você precisa estar atento para ver se aquilo tem afinidade com a sua vontade. Com a sua vontade interna, com a sua vontade verdadeira e real. Porque senão aquilo vai te transformando. Aquilo vai manipulando aquilo que você é. Vocês não ouviram dizer que as pessoas ficam influenciadas por coisas? Lê um livro, fica influenciada. Ouve uma música, fica influenciada. Isto é falta de governo de si. Isto é falta de atenção
por aquilo tudo que possa estar acontecendo. E às vezes, isto tudo acontece não é na mente mental. A mente mental pode estar numa determinada posição, mas o corpo astral também tem mente. E o corpo físico também tem mente. Não é a mente mental, essa na qual você está pensando. Tem uma substância mental no corpo astral que pensa. Você não percebe, mas ela pensa dentro do teu corpo astral. E não é a tua mente que pensa, é a substância mental que está também misturada com aquele corpo astral. Porque os corpos se interam entre si. Então, até no corpo físico tem mente, tem substância mental. Não é uma mente que raciocina como raciocina o teu corpo mental. Mas é aquela substância mental que está também no corpo físico, que está também fazendo parte do conjunto do seu físico, de forma que o seu físico também pensa. Se nós não temos uma consciência de que temos que pensar segundo a nossa vontade e não segundo as várias vontades dos corpos, se nós não temos esta consciência, nós não chegamos a perceber essas coisas. Não chegamos a perceber essas coisas e ficamos completamente ao sabor de todas essas forças. Muitas vezes, aquilo que está pensando no nosso corpo físico, se aquilo é aceito e se aquilo é estimulado, aquilo começa a emergir, começa a entrar no corpo astral em forma de sugestão. E a sugestão que entra pelo teu corpo astral a partir do físico não é uma sugestão que venha do alto. É uma sugestão que vem praticamente de fora. Porque ela pode ter entrado no seu corpo físico até quando você dá a mão para uma pessoa, até quando você abraça uma pessoa. Então pode entrar aquilo no teu corpo físico. Aquilo se instala no teu corpo físico e dentro da sua capacidade de pensar, porque tem capacidade, aquilo que entrou, aquilo começa a pensar no teu corpo físico. Isto vai emanando, isto entra no teu corpo astral e você vai pensar segundo aquele abraço que você deu. Quer dizer, não tem nada a ver com abraço, tem a ver com a qualidade vibratória. Tem a ver com aquilo que surgiu ali, que você assumiu, que aquilo entrou no teu corpo astral. E no teu corpo astral, ele pode ser alimentado, como pode também não ser alimentado. E pode ser também resolvido dentro do teu corpo astral. Dependendo do trabalho que você já tenha treinado com esses corpos. Então algo pode entrar pelo teu físico, penetrar no astral e no astral você sente. Aí é bom que você trabalhe ali. Trabalhe ali porque ele não precisa subir para o mental. Porque se subir para o mental já complica um pouco. Então, nós temos que estar atentos em todos os níveis. Não só com o que pensamos é fundamental. Mas também com o que estamos sentindo, com o que estamos percebendo como sentimento, que estamos percebendo como vibração de sentimento. E temos que estar atento também pelo que está penetrando pelo nosso corpo etérico físico. Porque parece que é uma coisa muito inocente, que entrou pelo etérico físico e fica ali, não fica ali não. Aquilo continua a se alimentar ali e vai subindo para o astral. E depois vai subindo para o mental. Parece que não estava acontecendo nada. Mas observe que você vai ver. Na maior parte do tempo, essas sugestões entram e nós, ficando consciente disso, nós vamos nos adestrando. Enfim, você pode receber uma força destas e talvez para você aprender alguma coisa, para você ficar experiente, você possa até deixar que ela entre. Para você aprender a lidar. Para você ver até que ponto chega, para você ver como é que você faz para lidar com ela. Precisa não exagerar.
nessa vontade de aprender. Isso tem que ser muito consciente. E você pode até conviver com ela para ver como é que faz, como é que ela é e como é que você vai lidar com ela. Como é que você faz, ou para dissolvê-la, ou para expulsá-la, ou para transmutá-la, transformá-la. Porque certas coisas que nos rodeiam e nos penetram, ou que tentam nos penetrar, se nós tivermos consciência desse processo, muita coisa que chega para ser destrutivo, nós podemos estar não acolhendo, mas podemos estar recebendo no sentido do serviço. E podemos até transformar uma coisa destas. Mas aí precisa ter uma experiência para no ir recebendo isto, não passar da conta, ou perceber que existe dentro de você a força para controlar isto, para dominar, para transformar. Enfim, nós teríamos que estar um pouco mais atentos a tudo isto. Teríamos que estar um pouco mais atentos para realmente fazermos um trabalho. Fazemos um trabalho e eventualmente até prestarmos um serviço. Prestarmos um serviço para esse mundo de forças, onde está realmente tudo misturado. E essas sugestões que nos chegam são muito vastas. E através de hábitos antigos, através da nossa educação, através de coisas que vêm também de vidas anteriores, nós vamos recebendo estas coisas naturalmente. Vamos recebendo naturalmente. Vocês sabem que São João da Cruz era um especialista em tudo isto. Era um especialista. Então São João da Cruz dizia que você deve sempre estar contrariando, sempre. Você deve sempre estar dizendo não. Claro que não é não para as coisas positivas, é não para estas coisas. Se vocês quiserem aprender a lidar espiritualmente com as forças ocultas, leiam São João da Cruz, que ali está tudo. Nós podemos até ouvir frases de São João da Cruz e vamos ver do que se trata. Agora, muitas vezes as sugestões vêm do coletivo. Então, essas forças foram se juntando e formam uma coletividade de forças. E esta coletividade de forças influi coletivamente. Vocês não veem, quando todas as mulheres começam a cortar cabelo, como todos os homens começam a fazer a mesma coisa, isto é o coletivo. Isto é o coletivo que penetra. Nós não estamos falando em cortar o cabelo ou deixar de cortar o cabelo, nós estamos falando da influência coletiva, que não é nossa, que não tem nada a ver com a nossa forma de usar o cabelo. Não tem nada a ver com a nossa forma de vestir. Não tem nada a ver com a nossa forma de andar. Isto vem do coletivo e você entra nisso e passa a ser coletiva, neste sentido. Coletiva não é grupal, né? Como a gente sabe. Bom, quando nós nascemos na Terra, quando nós encarnamos na Terra, não vamos pensar que estas coisas começaram agora. Isto começou quando você estava encarnando. Porque quando você encarna em um país, você encarna em uma nação. Você encarna em um ambiente social. Então você vai encarnando, se você está encarnando naquela nação, aquela nação tem uma aura. E você está encarnando, você está entrando naquela aura. Então quando você acabou de encarnar, você está agindo dentro de uma certa aura. Então você, naquela etapa, você está agindo como todos agem naquela aura. Vocês não ouvem falar que em certos países tem certos costumes diferentes dos outros países? Isto é a aura da nação. E todo mundo encarna ali e fica com aquilo. Então você hoje encarnou aqui, nesta nação, você entrou, encarnou nesta aura.
à medida que for desenvolvendo, você vai tendo os hábitos desta aura. Se amanhã você encarna na Alemanha, você vai vendo que você vai ficando com os hábitos da Alemanha. Nada disso somos nós. Nenhuma dessas coisas são nós. Isto não precisa ser nós. Porque uma nação é outra coisa. Não é aqueles hábitos que existem no plano físico, no mental e no emocional daquela nação. A nação é outra coisa. A nação tem uma alma que nem aqueles que nascem lá sabem o que é. Então, nós teríamos que estar realmente atentos, coligados com o nosso interno, pedindo muita luz, estarmos impassíveis diante de desejos, diante de vontades, diante de preferências. Enquanto jovens, isto é, enquanto o nosso corpo está crescendo, não? Nos primeiros anos, nós não nos damos conta de nada disto. Depois que você adquire uma certa experiência, depois que a consciência da alma está completamente dentro do corpo, depois que você está com a possibilidade de encontrar a si mesmo, independente da família onde você nasceu, independente de quem é o seu pai, independente de quem é sua mãe, independente de que país você nasceu, independente de tudo isto, você a uma certa altura tem condições de perceber que você não era nada disto, nada. Agora, enquanto criança, não pode ter esta clareza. Não pode ter esta clareza, então vai assumindo, vai incorporando, vai desenvolvendo, vai crescendo com base em todas essas características que não são daquela alma, não são daquele indivíduo. Então nós teríamos que estar lidando com estas coisas com atenção e principalmente com respeito pela aura do outro, que é muito sensível, que é muito inclusiva pela sua própria natureza. E principalmente quando estamos lidando com crianças. Porque nós podemos formar uma criança que não tenha nada a ver com ele, tenha nada a ver com aquela alma. E mesmo se vocês fazem um rápido exame de consciência, não precisa ficar olhando muito para trás, que não é muito bom. Mas se vocês fazem um rápido exame de consciência, vocês veem tantas coisas que entraram na sua formação física, emocional, astral e mental, que não tem absolutamente nada a ver com a consciência de vocês de hoje, com a consciência que foi despertando e hoje já está se manifestando em vocês. Então, nisto tudo, não basta só observar, mas precisa ter realmente uma decisão, precisa ter uma vontade de se transformar. Precisa ter como base a transformação. Porque se você não tiver como base a sua transformação, se você não tiver com a disposição do que você perceber, se não está de acordo com a sua consciência atual, olha, consciência não são gostos, consciência não são vontades. Consciência é uma coisa que está mais lá dentro e que cada um sabe o que é, porque no momento oportuno e sempre que ela pode, ela emerge. Sempre. Não há seres totalmente inconscientes o tempo todo. A consciência pode, ela emerge. Então tem um momento que você, opa, isto é minha consciência. E tudo que nós absorvemos, sem nos dar conta, isto vai criando um hábito, isto vai penetrando, isto vai formando a vitalidade dos corpos, não só do físico, e acaba que nós estamos aí vivendo uma coisa que realmente não tem nada a ver. O primeiro passo nisto, mesmo que seja o entusiasta, ele pode não durar muito. Pode não durar muito porque são muitas forças que jogam e são muitos hábitos antigos, velhos, arcaicos, que estão muito instalados. E estando muito instalados, não querem se desalojar. Não querem se desalojar.
Mas aí você tem que ter paciência quando vai encontrando uma coisa destas, porque sem paciência tem toda uma parte dos teus corpos que se recusa a continuar. E paciência não vem dos corpos, não. Paciência vem de um outro nível. Paciência vem da tua consciência. E vamos nos preparando para ter muita paciência conosco. Muita paciência. Mas uma paciência que faça você perceber tudo isso e dizer, bom, eu pacientemente vou cuidar disto. Muitas vezes sem atacar aquilo, sem desafiar aquilo, mas falando isto muito suavemente, muito delicadamente, muito silenciosamente, naquele nível teu que possa não suscitar energia contrária. Então, quando se decide fazer uma coisa destas, quando você decide trabalhar as suas forças ocultas, você precisa ser muito discreto, muito discreto. E cuidado para não dar a entender para essas forças que você está trabalhando. A menos que você tenha um raio já bastante instalado e que possa enfrentar tudo isto. Claro que aí o trabalho vai ficar mais rápido, mais simples, menos complexo, não? E não se vai gastar tanto tempo com essas coisas. Mas, muitas vezes, os nossos raios não estão ainda muito definidos nas suas ações, nos seus processos, não? Nossos raios não estão ainda se manifestando muito nitidamente. Então nós temos que colaborar com eles também, não é? Eu posso saber que eu tenho vontade, mas quando eu vejo que aquela vontade não vai dar para mover uma certa coisa, eu preciso colaborar. Preciso colaborar com a minha vontade e preciso buscar outros sistemas para ajudar a minha vontade. Tem que colaborar também com isto, porque a vontade pode não estar totalmente ativa, pode não estar totalmente instalada, pode não estar totalmente clara, pode não estar vendo muito claro. Ela está. A consciência está em contato não só com coisas negativas. A consciência está em contato também com muita coisa positiva, com muita coisa até perfeita do nosso ponto de vista. Então, a consciência pode entrar em contato com outro material consciente de ordem superior e a consciência vai aprendendo a lidar com tudo isso. Mas aí, se esta consciência contata algo superior em matéria de consciência, pode ser um ser, pode ser uma entidade, pode ser uma hierarquia, pode ser uma ideia que ficou como forma no plano mental. Então esta consciência, se ela contata isto, aí você percebe, conscientemente você percebe. Aí você assume o trabalho com a sua consciência. Assume o trabalho com a sua consciência. Não deixe de assumir a sua consciência. Porque a consciência chega primeiro nestas coisas todas. Chega antes dos corpos. E você precisa assumir a sua consciência. Ali que você tem que assumir. Porque aí, em conjunto, vai se trabalhando. E a consciência, em contato com uma consciência maior, vai reunindo muitas forças. Vai reunindo muitas forças e vai fazendo com que essas forças vão fluindo e regenerando, se tem que regenerar tudo isto. Nós vivemos rodeados de pessoas. E essas pessoas que nos rodeiam, todo o mundo humano que nos rodeiam, não são só etéricos, não são só corpos etéricos. Mas todas essas criaturas que nos rodeiam têm desejos, têm aspirações. E têm aspirações absurdas, que para elas está muito bem, porque não tem outro tipo de aspiração, vá usando estas, né, até receber as suas lições. Então,
como gente e no meio de gente, nós estamos em contato com tudo isso, estamos recebendo impulsos de todos os tipos. Então, mesmo respeitando aquilo que é o processo de um outro, mesmo reconhecendo e respeitando o ponto de relação dele com essas forças, ou com as energias, ou com a própria consciência, mesmo respeitando tudo isto, você precisa ter cuidado. Ter cuidado e saber discernir. E quando não souber discernir, se põe assim numa atitude neutra, uma atitude bem impessoal, e vai pedindo à tua vontade interior que te ilumine, te defina, ou que faça alguma coisa clara para você poder entender. Nós temos que estar sempre nesse diálogo com o nosso interno. Temos que estar sempre nesta conversa. Temos que estar sempre neste contato. E essa vontade interna, muitas vezes, nos faz passar por aprendizagens. Mas aí veio desta vontade. Não veio de um descuido, compreende? Não veio de uma falta de atenção a estas forças. Veio porque aquela vontade quer que você aprenda de uma determinada forma. Aí mesmo você pedindo luz, aquela vontade que não erra, ela acha que você deve aprender de outro jeito. Que você deve aprender provando. Que deve aprender experimentando. E pode acontecer isto. Isto tudo se mistura muito, isto tudo influencia de todas as formas, e nós temos que estar diante de tudo despertos. Despertos com o princípio que temos esta vontade interna, que temos essa luz interna, e aí não precisa temer nada. Não precisa temer nada. Porque se acontece algo que não estava na tua proposta, é sinal que você tinha que aprender. Não tem problema nenhum. Olhe, nunca tem problema. O único problema é você estar por aí dormindo, adormecido, andando como autômato e sem ter consciência de nada disso. Porque aí quando você vê, você já está num ponto que não tem mais retorno. Nessa inconsciência, diante dessas forças. E claro que existem seres, entidades, forças de várias classes, misturados no mental coletivo, no astral coletivo, no etérico, no físico. Existe aí uma grande mistura. Tudo isto está muito necessitado para poder permanecer no nível em que está. Isso está muito necessitado das tuas forças, das tuas partículas. Então começam a te assediar, essas forças entram por todos os lados, às vezes até quando vocês estão dormindo, e essas forças começam a te assediar para desenvolver em vocês certas coisas contra a sua consciência, não para vocês ficarem em outra situação, porque essas forças estão precisando se alimentar daquilo que vocês vão desenvolver. E se vocês desenvolvem coisas luminosas e coisas positivas, isso não as alimenta. Elas precisam que você desenvolva aquelas partículas, aqueles materiais etéricos, astrais e mentais que elas precisam para a alimentação delas, que elas precisam para a sobrevivência delas. Então muitas fomes, muitos apetites, são porque aquelas forças estão aspirando tudo aquilo que elas precisam e você pensa que está com fome. Então aí precisa realmente estar sempre atento. Se essas forças não conseguem aspirar o que elas estão querendo, aí elas podem produzir em vocês, por exemplo, um movimento de ira. Um movimento de ira nem sempre quer dizer que você está irado realmente. O movimento de ira foi que aquelas forças não estavam conseguindo aspirar alguma coisa, produziram aquilo
E durante o seu ataque de ira, vai formar certas partículas que elas precisam para se alimentar. Compreende? E isso também se encontra na violência, quando se vê no abecedário de São João da Cruz, na paixão e no desejo. Então aquilo que é desejo, fora. Aquilo que é paixão, fora. Aquilo que é ira, fora. Aquilo que é violência, fora.